Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou apresentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Olá, que a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Vamos falar sobre essa parábola, né? A parábola do grande banquete. Aproveitando, esse já é um texto que foi preparado há algum tempo. Então é um esboço de pregação que acredito eu que seja muito bom nós tratarmos ele aqui, aproveitando até o que está acontecendo em relação à música, né, do coletivo, né, do grupo Candeeiro, enfim, esse grupo com músicas muito boas, né, com musicalidade muito boa, melhor dizendo, uma musicalidade excelente, porém trazendo bastante discussão. Inclusive agora eu acho que a música mais problemática até agora, de alguns anos para cá, ela é o Velório da Solidão, que não estou vendo as pessoas falando muito, mas eu quero convidar você a ler a letra dessa música e você vai entender o que eu quero dizer. Bem, a parábola do grande banquete, ela é uma parábola muito interessante, porque ela trata sobre a graça de Deus oferecida, a graça de Deus que é rejeitada e a graça de Deus que ela é ampliada, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é uma graça barata ou uma proposta barata, mas é uma proposta direcionada àqueles que creem em seu nome. Bem, você lembra de como começa a parábola do grande banquete? Acredito que seja interessante tratarmos um pouco sobre isso. Jesus está numa confraternização, numa coisa muito comum para Jesus, né? Que era comer à mesa de convidados, né? Pessoas os convidavam para participar de confraternizações. Foi assim, inclusive, Jesus participava disso mesmo sabendo da intenção dessas pessoas, né? Vários textos que mostram isso para nós. E olha que interessante, na mesa, Jesus está vendo muitas pessoas sendo servidas, me refiro aqui ao capítulo 14, antes da parábola do grande banquete. Jesus está vendo pessoas ilustres sendo servidas e ele faz uma colocação à mesa a partir da observação. Não foi uma revelação divina, foi uma observação. Olha, melhor seria se nós dessemos de comer a quem realmente precisa, né? Aos coxos, aos mancos. Essas pessoas realmente precisam disso. E o que me chama a atenção nessa parábola é que aparece uma frase de efeito.
Sim, porque muitos pregadores hoje têm as suas frases de efeito, né? Por exemplo, Marco Feliciano, crente que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Se você não der um glória, eu vou embora, né? Esse tipo de coisa absurda que são falados como frases de efeito. E hoje tem muitas pregações que são exclusivamente rodeadas por frases de efeito, né? Nós temos vários pregadores hoje que fazem isso. E essa frase que esse homem sentado à mesa fala, me parece ser uma frase de efeito. No versículo 15, ele diz: olha, bendito, bem-aventurado é a pessoa que come pão do reino dos céus. Perceba que Jesus está rodeado de pessoas religiosas que conhecem a lei no papel. No papel, todos eles conhecem muito bem a lei. Eles sabiam muito bem como falar sobre o reino de Deus. Mas não sabiam o que era viver o reino de Deus. Aqui entra algo muito pontual para a gente. Saber falar sobre o reino de Deus e viver o reino de Deus são coisas extremamente opostas. E essa frase desse homem é uma frase muito bonita, é uma frase correta, é uma frase extremamente teológica, né? Claro que mais bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. Mas só que Jesus, ele reconhece além das palavras. Jesus, ele sabe o que está além do que a boca fala. Ele conhece o coração. E essa parábola que Jesus fala, a parábola do grande banquete, ela desmonta totalmente essa falsa segurança da religiosidade. Essa falsa segurança que é proposta por pessoas que acreditam que serem cumpridores de regra já supre. Entendeu? E Jesus, ele desmonta isso e ele mostra que o reino de Deus não é só conhecimento sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus não é só desejo, eu quero comer o pão na mesa. Não, o reino de Deus também significa aceitá-lo com suas regras, seus valores e seus interesses. Não é o que eu quero, é o que o dono do reino quer. Então Jesus propõe essa parábola do grande banquete e ela é uma das descrições mais claras sobre o reino de Deus. Vamos lá? Primeiro que eu quero separar para vocês aqui é que o banquete, ele é preparado pela graça de Deus. Observe que no versículo 16 diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse banquete não é algo improvisado. Esse banquete não é uma coisa improvisada. Esse banquete, ele é grande, planejado e preparado com antecedência. Nós temos que entender que nada nesse banquete, ele é fruto de esforço dos convidados. Não é o famoso almoço americano, festa americana, onde cada um vai, leva uma coisinha, ou vamos marcar num rodízio, cada um paga a sua, aniversário é de fulano. Na verdade, o beneficiado vai ser fulano, que quando tiver 10 pessoas, fulano não paga a dele. Não, não é isso. Aqui o que está tratando é sobre algo que o anfitrião não vai dizer. Você não vê no texto o anfitrião dizendo: me ajudem a preparar, ou venham e tragam o refrigerante. Não, não existe isso. O que existe aqui é que ele diz: venham, porque tudo já está pronto. Tudo já está preparado. E isso é o puro do Evangelho. A pureza do Evangelho está aqui, porque a salvação não começa com o homem buscando a Deus.
A salvação não é um esforço humano em que o homem busca a Deus, mas é Deus preparando uma mesa para o homem. É Deus preparando um banquete nesse deserto. É Deus salvando o homem através da obra dele. Então é por isso que ele convida para o que ele mesmo já preparou. Ele convida para o que ele mesmo já fez. A salvação não começa com o homem. O reino não é um projeto humano que tenta alcançar o céu. O reino de Deus é o céu descendo até nós em graça e em verdade. Cristo Jesus, o Senhor. O pecado nos afastou da mesa, mas a graça, ela nos convida a sentar nessa mesa novamente, que foi preparado pelo próprio Deus. É o profeta Isaías quem diz, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, vinde, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço. A ceia está pronta, a cruz já foi levantada, o sacrifício já foi aceito e nada precisa mais ser acrescentado. Não há nada que você possa fazer que possa acrescentar a essa grande mesa. O segundo, o convite desprezado por corações ocupados. Repare bem nesse tópico. No versículo 18 diz, mas todos a uma começaram a excusar-se, ou a recusar, ou a declinar, ou a protelar aquilo, dizendo, não tem como ser agora, não dá para ir agora. É como se dissesse, remarca o banquete, né? E aqui está o grande choque da parábola para esses religiosos. Porque esses religiosos, eles recusam o convite. E como que os religiosos recusam o convite? Quando recusam a liberdade que Cristo oferece. Repare bem, eu não estou falando aqui libertinagem, eu estou falando a liberdade que Cristo oferece. Quando a religião é uma prisão, não importa qual religião seja, está errado. Eu me refiro até mesmo ao que você chama de religião evangélica, religião protestante, religião cristã, catolicismo romano, tudo. Quando você é preso por dogmas, por ritos, isso não é bom e isso não é certo. Cristo nos libertou do poder do pecado. Cristo nos libertou do poder do jugo do pecado. Não é para te prender a uma série de regras para a sua salvação. Pelo contrário, Cristo é aquele que nos dá a liberdade para fazer o que é certo. Guarde isso no seu coração. Cristo não é peso para ninguém. O Evangelho não é peso para ninguém. Se a igreja que você está transformou o Evangelho num peso para você, saia de lá o mais rápido possível. Cristo não é peso para ninguém. Pelo contrário, ele é leveza, consciência, tranquilidade, esperança. Um cristão não vive com uma faca no pescoço, achando que vai perder a sua salvação porque está usando uma bermuda, ou vai perder a sua salvação porque está num ambiente de festa familiar e ali nem todos comungam da mesma fé. Não existe isso. Jesus é o exemplo de que isso não é verdade. Se a sua igreja, se o meio que você vive te obriga a viver assim, cuidado, você pode estar numa seita pseudo-cristã. Mas enfim, voltando, né? Aqui está um grande choque, porque esses convidados, os judeus, como eu falei, os que carregavam um jugo, uma coisa, né? Umas normativas, eles estão recusando o convite porque recusam a Cristo. João 5,39 diz, vocês examinam as Escrituras e vocês fazem isso bem, tem que fazer isso mesmo. No entanto, vocês percebem que elas testificam de mim e vocês não querem vir a mim.
Eles estavam recusando o convite para participar desse grande banquete. Eles estavam recusando aquela pulseira, a pulseira VIP. Eles estavam dizendo, eu não quero pulseira VIP. Eu não quero participar desse banquete. Eu não quero fazer parte. E observe que a fala dessas pessoas, eu até anotei aqui, observe que Jesus não fala com gente, assim, a parábola de Jesus, ela é muito significativa, gente. Essa parábola é muito significativa, porque você vai perceber que ele não está falando com pessoas rebeldes. A parábola do grande banquete não está tratando de pessoas rebeldes. Está tratando de uma classe muito específica de pessoas, e são os judeus. Não que eles não pecassem contra Deus, não que negligenciando a Jesus, eles não estavam agindo com rebelião, mas Jesus na parábola, ele está mostrando que existem erros que não são pecados velados, mas que o erro é a negligência, é a desculpa, é a falta de vontade, é a falta de ânimo, é a não aceitação, e isso tira pessoas do grande banquete, como estava tirando os judeus. Os judeus estavam negligenciando tudo aquilo que eles estavam vendo e até hoje negligenciam. Eles veem os sinais, as escrituras se cumprindo em Cristo Jesus, mas eles preferem dizer, não, o nosso Messias é outro, mas está mostrando que é esse, não, mas o nosso é outro, mas está mostrando que é esse, não, mais o que a gente quer é outro. Eu costumo dizer que o Jesus que os judeus queriam era diferente daquilo que eles viam. O Jesus que eles estavam querendo era um Jesus militar, que fosse fazer para eles benfeitorias. Só que o Jesus que veio, o Cristo que veio, é um salvador da humanidade. E não apenas mais um Gideão, mais um Moisés, mais um juiz de Israel, mais um grande rei, não. Ele é o salvador de toda a humanidade. Olha só que interessante. Não é uma fala rebelde ou imoral. Ela fala de pessoas ocupadas, pessoas que são responsáveis e pessoas que têm compromisso até legítimo. Olha o que o texto vai dizer. Um vai dizer, eu comprei um campo. O outro vai dizer, eu comprei 5 juntas de boi. E o outro vai dizer, eu me casei. Nenhuma dessas coisas aqui, irmãos, é pecado. Ninguém está pecando porque comprou um campo. Ninguém está pecando porque comprou 5 juntas de boi. Ninguém está pecando porque se casou. Pelo contrário, é melhor que se case do que viver abrasado. A questão não é essa. A questão é que as pessoas, elas estão envolvidas, repare bem, aqui não é literalmente uma pessoa, mas aqui aponta para classes de pessoas. Quem são aqueles que compram o campo? O campo aqui representa as posses, as riquezas, os acúmulos. Pessoas que vão juntando fortuna, juntando fortuna, juntando fortuna. Trabalham, trabalham, trabalham. Não é uma espécie de avareza, mas é um cuidado exacerbado com suas coisas. Você tem empresa, você tem que dar conta da sua empresa. Você tem que dar conta dos seus imóveis. Você tem que dar conta das suas conquistas. Então, para fazer isso, você negligencia o chamado ao grande banquete. Você negligencia o chamado para as coisas de Deus. Os bois aqui representam o trabalho. Você tem que trabalhar 14 horas por dia. Pega um trânsito para chegar em casa, pega um trânsito para ir para o trabalho. Você perde aí no seu dia aí quase 16 horas só com ida para o trabalho e voltando para casa. Você ainda vai ter que ir à igreja. Você ainda vai ter que orar. Você ainda vai ter que ler a Bíblia. Você ainda vai ter que buscar a Deus. Não, eu prefiro... depois eu vou nesse banquete. Primeiro eu vou resolver os meus problemas aqui. Estou cansado demais para a igreja. Estou cansado demais para orar. Estou cansado demais para ler a Bíblia. Estou cansado demais para fazer as coisas de Deus. O casamento aqui representa as relações.
Tem pessoas que negligenciam o grande banquete por causa de amizades, por causa do cônjuge, por causa de colegagem, por causa de mancomunações, né, para benefício próprio. Né? Eu não vou para a igreja, eu não vou participar das coisas de Deus, porque eu não posso perder o meu vínculo com essa pessoa, que ela vai me ajudar muito nas minhas coisas. Então você negligencia. Por quê? Por causa de coisas que não são necessariamente pecados, mas são coisas que te mantêm tão ocupados que você transforma o reino de Deus numa coisa secundária. O reino de Deus numa coisa secundária. O coração humano tem uma incrível capacidade de dizer para Deus: Senhor, eu iria, mas agora não dá. É impressionante como o ser humano consegue dizer isso para Deus. Eu até quero, mas agora não tem como ser quando eu terminar a faculdade? Tem como ser quando eu terminar o meu curso? Tem como ser quando eu terminar de construir as minhas coisas? É impressionante como o ser humano tem essa capacidade. Esses homens não disseram ao convite, né, quando chegou, eles não disseram, eu não quero. Não foi isso. Eles disseram, eu não posso agora. Não dá para ser hoje. Não dá para ser agora. E é exatamente assim que muitos rejeitam a graça de Deus. Não é com hostilidade. Não é com hostilidade, mas é com adiamento. Quantas pessoas você evangelizou que a resposta foi agora não, daqui a pouco, amanhã, quem sabe um dia, domingo que vem eu vou visitar. Não é com hostilidade. Não está xingando você. Não está falando de você. Está só dizendo, agora não posso. Pode ser depois, quem sabe mais tarde. Jesus nos ensina que o reino não é rejeitado apenas por rebeldia. O reino de Deus também é rejeitado por distrações. O reino de Deus também é rejeitado por distrações. Tópico 3. A indignação de um Deus que não desiste. Versículo 21 diz: Então, indignado, o pai de família falou, olha, vão às ruas, peguem quem precisa, peguem os necessitados. A Bíblia diz que o Senhor da casa se indignou. Isso nos lembra que Deus não é indiferente à rejeição. Gente, isso para mim é excepcional, assim, eu tentar vislumbrar isso em Deus. Porque não há nada, nem nada que se relacione a Deus que nós completamente entenderemos. Nada. Mas saber que Deus, ele vai mais uma vez, atrás daquele que rejeitou. Ou que ele não é indiferente à rejeição. Mas mesmo diante da rejeição, ele não tranca a porta para todos. Ele é diferente da gente. Da gente é diferente. Porque nós negamos ajuda a todos quando recebemos desprezo de alguns. Deus não é assim. A Bíblia diz que o Senhor da casa se indignou, isso nos lembra que Deus não é indiferente à rejeição. O desprezo pela graça entristece e provoca a justa indignação divina. Deus, ele fica indignado com a rejeição, mas ele não fecha a porta da graça. Mas observe algo glorioso aqui nessa parábola. Deus, o pai de família, ele fica indignado, mas ele não cancela o banquete. Ele não diz que o banquete não vai ter mais.
Ele não diz assim, os empregados podem comer, não vai ter mais, não chame mais ninguém para cá, vamos comer a gente. Não, ele não faz isso. O plano de Deus não é frustrado, irmãos, pela incredulidade de alguns. O calvinismo não consegue entender isso, mas me permita falar aqui. O plano de Deus não pode ser frustrado porque alguns seres humanos dizem não ao seu chamado. O banquete está pronto e ele vai ser completamente cheio, porque enquanto alguns dizem não, existem muitos ainda que dizem sim. Enquanto pessoas dizem não quero, existem aqueles que dizem eu quero. Amém? Eu sou um. E quero crer que você também seja um, que disse eu quero participar desse grande banquete. A mesa não será retirada. O reino não ficará vazio. O reino estará cheio de pessoas que disseram sim ao chamado da graça de Deus. A rejeição humana nunca impede a fidelidade divina. O homem pode fechar o coração para Deus, mas Deus não fecha a porta do reino. Glória a Jesus. Ele apenas, ao contrário de ser como nós, de fechar a porta, de trancar a porta, Deus amplia a porta. Os convidados não vieram, então chame todos. Chame todos. Versículo 21. Traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. O convite, agora ele vai mudar de endereço. Agora ele não vai na casa dos convidados iniciais. O endereço agora muda, ele vai para as ruas, para as praças, para os pobres, para os doentes, para os mancos, para os marginalizados, para os estrangeiros, aqueles que nunca seriam convidados a um banquete religioso, a um banquete soberano, aqueles que nunca poderiam fazer parte desse banquete, são esses que vão ser chamados. Glória a Deus, eu e você, que até hoje não seríamos chamados para esse banquete, mas pela sua graça, pela sua infinita graça, Ele nos convidou para fazer parte. Essas pessoas representam aqueles que não têm nenhum tipo de status, mérito, reconhecimento espiritual. Nós não temos isso, irmãos. Nós não temos mérito, não temos status, não temos nada disso. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós temos apenas nossas necessidades para oferecer. O que você pode oferecer para o dono desse grande banquete? Eu só tenho para oferecer para ele os meus erros, minhas falhas. Só tenho para oferecer a mim mesmo. E eu fui convidado para esse grande banquete. Eu não posso dizer não para esse grande banquete. É exatamente esse tipo de gente que entende a graça. Pessoas que entendem a sua real condição espiritual, a sua dependência espiritual. São essas pessoas que podem fazer parte dessa grande mesa. Não é os que dizem, não, eu não posso porque eu tenho coisas para fazer. Não, esses não podem. Esses não querem. Não, eu tenho que cuidar dos meus negócios, das minhas amizades. Esses não podem. Não é porque não querem. Não querem. O problema de muitos religiosos não é o pecado visível, mas essa autossuficiência que transforma Deus numa pessoa que precisa deles. Não, depois eu vou, depois eu faço, depois eu olho uma hora, né? Quando vier o que eu quero, eu faço esse jogo, né? Eu faço essa... meu Deus. Jesus deixa claro que o reino de Deus não é preenchido por quem se acha digno, mas por quem sabe que precisa. E o quinto, essa graça, ela vai avançar
sem fronteiras. Versículo 23. Sai pelos caminhos velados e força eles a entrar. Repare bem, force eles a entrar. Mesmo depois dos mancos, dos coxos, dos doentes, das pessoas que não participariam, ainda estava faltando lugar na mesa. Ainda estava faltando a mesa ser completada. Então o anfitrião ele vai ordenar, olha, saiam além da cidade, vão para além das nossas fronteiras e traga pessoas estrangeiras, pessoas que são rejeitadas, pessoas gentílicas. A palavra força eles a vir, a palavra obrigue eles a vir, não deve ser entendido como se pegasse a força, botasse uma arma na cabeça ou trouxesse coercitivamente para participar desse evento. Não é isso. A palavra forçar não é de coerção violenta, mas da urgência graciosa. Forçar, você pode forçar uma pessoa não pegando ela pelo braço, mas mostrando a urgência da necessidade. Uma pessoa, ela vai ao médico quando ela entende que o caso dela é urgente e ela se vê forçada a ir ao hospital. O médico não vem até ela com uma anestesia e você vai e pronto. Não. A pessoa entende, se eu não for, eu vou morrer. Eu sou forçado a ir ao médico por causa disso. Eu acho que esse é um exemplo melhor que eu posso dar a você. Porque ninguém gosta de ir ao hospital. As pessoas vão ao hospital porque são forçadas pela doença. São forçadas a ir. Então esse forçar aqui é o servo dizendo para aqueles homens, entrem por favor, há um lugar para vocês, é melhor lá do que aqui. É melhor estar nesse banquete do que estar na sarjeta, jogado pelo caminho. É melhor ser valorizado à mesa do que desvalorizado nessas ruas. É melhor ser valorizado aos pés do Senhor do que ser desvalorizado debaixo dos pés do mundo. A graça, ela revela o coração misericordioso e também missionário de Deus. O primeiro semeador que sai a semear, na parábola de Lucas 10, é o próprio Jesus. É ele que sai a semear a boa palavra. E ali ele encontra corações como o dos religiosos. Corações que a palavra até vem, mas vai embora rápido. Pessoas que também são assim, pessoas que são ocupadas demais, preocupadas demais. Terrenos rochosos, ocupadas demais, preocupadas demais. Muito envolvida com outras coisas e até começa a crescer alguma coisinha, mas não tem raiz, morre. Pessoas sufocadas demais. Espero que você seja o terreno fértil, que a palavra encontre uma guarida no seu coração. A graça não é exclusiva, ela é expansiva. Guarde isso. O reino não conhece fronteiras étnicas, sociais ou culturais. Não importe a cultura, e aqui até faço alguns adendos, por exemplo, não importa a cultura que você veio, se você é muçulmana, se você não importa se no ambiente que você vive existem algumas culturas, Cristo quer transformar inicialmente o seu coração, é de dentro para fora. E Deus não vai fazer você abrir mão da sua família para isso, abrir mão dos seus familiares para isso. Não é você que tem que abrir mão deles. É eles que abrem mão da gente quando somos cristãos. O processo é o contrário.
O processo é ao contrário. Eles abrem mão da gente. Quando a Bíblia diz de amor por parentes acima de Cristo, acima de Deus, isso é óbvio e evidente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de deliberadamente você abrir mão da sua família porque você virou crente. O Evangelho não vai exigir isso de você. O Evangelho não vai exigir isso de você. Enfim, o reino não conhece fronteiras. A mesa de Deus é grande, o suficiente para alcançar até os confins da terra. A todos. A mesa de Deus alcança. E por último, o juízo sobre os que rejeitam o convite de Deus. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, versículo 24. A parábola termina com uma declaração solene. Quem rejeita o convite também perde o banquete. Quem rejeita o chamado, rejeita a Deus, rejeita participar desse grande banquete. Isso nos lembra que a graça, ela é gratuita. A graça é dispersada para nós gratuitamente. Mas a graça, ela não é descartável. Esse convite tem prazo de validade, irmãos. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para atender esse convite. Vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar, seja porque nós morremos, ou seja porque Cristo já nos buscou, nos levou nos ares. A porta, ela não vai ficar aberta para sempre. Um dia a porta vai ser fechada. A familiaridade com a linguagem do reino não garante a nossa participação nele, tá? Religiosos, crentes de 30, 40, 50 anos, que pensam que estão salvos pelo tempo de casa, cuidado. A familiaridade com o reino não significa participação no reino. Os religiosos judeus, os que rejeitaram o convite aqui, acreditavam que tinha uma aproximação maior com o dono da festa, por isso receberam o convite. Isso já era o suficiente, mas não é o suficiente. Estar perto da mesa não é o mesmo que estar sentado à mesa. Guarde isso no seu coração. Vamos para a aplicação pessoal. Eu copiei algumas coisas aqui, escrevi algumas coisas. O que hoje parece urgente pode estar nos afastando do que é eterno. Não é falta de convite. Isso pode ser excesso de prioridades erradas. Eu posso estar perto do reino, falando sobre ele, ensinando sobre ele, pregadores, olha, nós aqui, ó, mas sem realmente entrar nele. É excesso de prioridades. Deus não chama espectadores, Deus chama participantes. Cada não meu ao reino é uma oportunidade perdida que não volta. A pergunta não é se Deus cumprirá o seu plano. A pergunta que fica para a gente é se eu e você vamos fazer parte desse plano. Quando perco consciência da minha miséria espiritual e começo a tratar a graça como algo comum, só valorizo o banquete. Quem sabe que não merecia estar ali. A graça é ampla, mas não é eterna no tempo da decisão. Hoje é o dia de responder a esse chamado, a essa graça, porque amanhã pode ser tarde demais. O banquete está pronto, irmãos. O convite já foi até feito. A mesa, ela está cheia de comida. A única questão para nós é qual é a resposta que nós damos a esse convite.
Não permita que coisas boas se tornem obstáculos eternos para você. Familiares, no sentido de priorizá-los, trabalho, posses. Não permita que essas coisas atrapalhem você de atender esse convite. Jesus diz para a gente: vinde a mim, venham. Hoje é o convite para você. E eu te faço agora essa pergunta para terminar esse áudio, né? Esse vídeo, enfim. A pergunta é: você tem atendido esse convite ou tem protelado esse convite? Que a palavra de Deus fale melhor ao seu coração, transforme a sua vida, a sua alma e faça você compreender que a porta está aberta, mas um dia a porta da graça vai se fechar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.